Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do Senhor esteja com você em nome de Jesus. Eu sou o irmão Sérgio e estou aqui para gravar mais um vídeo, o de número 23 do nosso estudo do Apocalipse. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus ao assistir esse vídeo até o final, adquirindo assim mais conhecimento e crescimento espiritual. As trombetas de juízo estão para ser tocadas. Os 7 anjos que têm as 7 trombetas já estão preparados. E o nosso irmão João nos relata o que ele vê. Lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, ele diz assim: E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. É importante que também nesse caso entendamos o Apocalipse como literal. Observemos que é dito várias vezes a terça parte. Deus dá o juízo na medida certa. Por que Deus dá aqui a terça parte do juízo apenas? Não será, talvez, porque o mundo rejeita completamente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo? O Espírito Santo, o Consolador, tinha a tarefa de convencer o mundo do pecado. Mas a sua mensagem sobre pecado, justiça e juízo amargurou o mundo. E o mundo rejeitou a glorificação do Cordeiro. O que é tão terrível aqui neste primeiro juízo de trombetas? Primeiro, os elementos de juízo combinados e seus resultados devastadores. Granizo e fogo misturado com sangue são jogados sobre a terra. Lembremos que as pragas que atingiram o Egito eram pragas reais. Então, assim, aqui, estes juízos anunciados em Apocalipse também serão reais e não simbólicos. Cabe destacar aqui, irmãos, que naquela época, as pragas que atingiram o Egito foram por causa de Israel. E por causa de Israel, que durante a grande tribulação será duramente afligido, este primeiro juízo das trombetas será derramado sobre a terra, por causa de Israel. Na época em que Jesus estava sendo condenado à morte, Israel gritou: que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. A consequência foi a rejeição dele. O mesmo acontecerá agora mundialmente. O precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para a salvação e redenção dos homens, mas que também foi rejeitado e desprezado, volta em forma de juízo para um mundo maduro para esse juízo. Os resultados desse primeiro juízo de trombetas serão terríveis. Enquanto os 4 anjos ainda eram retidos no 6º selo, por causa da selagem dos 144.000 de Israel,
e ainda não podiam soltar os seus juízos, agora foi revogada a ordem de esperar. Os juízos começam. Gelo, na forma de granizo, fogo e vida, representado pelo sangue, 3 elementos opostos. Eles causam grande destruição. A terça parte da terra é queimada. 1/3 parte das árvores é queimada. E toda a erva verde é queimada. Devemos observar que os 4 primeiros juízos das trombetas são relacionados, assim como os primeiros 4 selos que foram abertos pelo Cordeiro. O primeiro juízo das trombetas atinge a terra, o segundo, o mar, o terceiro, a fonte das águas, e o quarto atinge as estrelas, o universo. Tudo é julgado por causa daquele que está no céu e foi rejeitado na terra, por causa do povo que então estará na terra e será perseguido até o sangue pelas nações, se referindo a Israel. Por causa dos muitos mártires que deixarão sua vida por causa do nome de Jesus. Tocada a primeira trombeta, o primeiro juízo. Saraiva e fogo misturado com sangue lançados na terra. Queimada a terça parte da terra. Queimada a terça parte das árvores e queimada toda a erva verde. A seguir, o segundo anjo vai tocar a segunda trombeta de juízo. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 8 ao 9, está escrito assim por João. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Se por um lado rejeitamos qualquer explicação simbólica do Apocalipse, por outro lado, existem símbolos e expressões figuradas, como é o caso de outros livros das Escrituras Sagradas. Porém, quando isso acontece, é indicado ou dito, como no caso do juízo das 7 trombetas. Não está dito ali no texto que um grande monte ardendo em chamas foi atirado ao mar. Está escrito, sim, que algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Existem muitas conjecturas sobre esta passagem. Alguns acham que se trata de um vulcão. Mesmo sendo razoável essa opinião, não pode ser isso. Porque um vulcão é uma montanha que expele fogo. Porém, João descreve aqui
como sendo algo como um grande monte em chamas. Tem uma diferença aí entre algo que está em chamas, algo que está queimando, que está pegando fogo, e algo que expele fogo. Quando o Senhor desceu no Monte Sinai, lemos em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E o monte ardia em fogo até ao meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. Pelo que se sabe, irmãos, o Monte Sinai não era um vulcão. O sentido das palavras de João não podia ser compreendido por comentaristas antigos. A maioria pensava em um meteoro em chamas que cairia no mar. Essa explicação também não podia ser desprezada. Mas nós vivemos na última hora. E vemos hoje que os anjos do juízo já se prepararam. O sinal dos tempos finais é visível. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Analisemos e observemos a situação política atual no mundo. Todos os povos do mundo vivem uma situação atípica. Os governantes estão interessados em assumir cada vez mais poder para terem mais facilidades para manipular as populações. A introdução do vírus, que quase ninguém mais tem dúvida de onde ele veio, serviu para um propósito macabro. Talvez para causar grande pânico na população e facilitar aos poderosos satisfazer os seus propósitos de preparação do mundo para o anúncio em breve da nova ordem mundial e, consequentemente, a apresentação ao mundo daquele que vai ser o chefe supremo dessa ordem. O homem do pecado, que vai exigir adoração, querendo ser Deus, o anticristo, a besta que surge da terra, que receberá o poder do dragão. Bom, mas voltando à nossa análise, a verdade é que esse, como um monte em chamas que é jogado no mar, ninguém conseguiu até agora ter uma definição do que seja. Pode ser uma bomba atômica? Pouco provável, porque o texto diz que a terça parte da água do mar é transformada em sangue, e uma bomba atômica não é capaz de fazer isso, de transformar a água do mar em sangue. No final das contas, também não interessa como isso acontecerá. O que interessa é que acontecerá. A massa em chamas é lançada ao mar. Em qual mar? Muito provavelmente seja o mar Mediterrâneo,
que é onde já aconteceram e ainda acontecerão tantas coisas do plano de salvação, pois às margens do Mediterrâneo acontecerá também a luta final dos povos. Porém, com toda certeza, todos os mares do mundo serão afetados por esse terrível juízo de trombetas. O mar Mediterrâneo é como o ponto central da Terra. Devemos pensar no que vai significar a queda dessa massa incendiada no mar. Temos 7 mares e 3 oceanos. Uma terça parte do mar transforma-se em sangue, isto é, mais do que um oceano inteiro. 1/3 dos peixes morrerá. Perder-se-á 1/3 de todas as embarcações marítimas. Esse terrível período, durante a grande tribulação, pertence ao dia do Senhor, que acontecerá após o arrebatamento. E é impressionante, irmãos, que se dá tão pouca importância a esse assunto nas igrejas. Quase não se vê pregadores falando e alertando o povo para esse grande evento da igreja que se aproxima tão rapidamente. Se fala muito em pregar o Evangelho, o que é muito importante, mas não se prega a necessidade de estarmos preparados para esse grande dia do arrebatamento, que vai ser a retirada dos verdadeiros crentes aqui da terra, e que só vão ser arrebatados aqueles que estiverem preparados, aqueles que forem encontrados buscando a santificação. Esse assunto é importante, esse assunto é urgente, irmãos. Esse dia está muito próximo, porque os que não subirem ficarão por aqui durante a grande tribulação. Que nós todos estejamos preparados para aquele dia, irmãos. Que Deus nos ajude a permanecer firmes na fé, para sermos considerados dignos de subir no arrebatamento, para que sejamos finalmente redimidos, para estarmos sempre com o nosso Senhor, e que todos aqueles que amamos estejam também conosco. Oremos por todos eles, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e um grande abraço, irmão. Até a próxima.